Eu procuro padrões em tudo, né? Às vezes a gente tem essas características e eu acho que a gente precisa usar bem. Então, quando a gente vai falar de dados, é isso que a gente faz o tempo inteiro, procurar padrões e tomar decisões. O principal desafio de trabalhar com dados é não só você conseguir tirar um resultado ou identificar os padrões, como eu trouxe antes, é achar de fato como que eu vou usar isso na ponta, na operação. O Open Finance traz uma gama de dados extremamente relevante para qualquer venda. Eu sei se você é conservador ou não, se você guarda dinheiro ou não, se você é organizado financeiramente ou não. O mais importante é você garantir, quando você está construindo um data lake, a qualidade do que está entrando. Isso é o mais importante. Se eu não tenho dado, ok, eu sei que eu não tenho essa informação. É muito você aprender a perguntar. É mais perigoso eu fazer uma coisa errada porque o dado estava errado. Um adulto toma, em média, 35 mil decisões por dia. Vocês imaginem, a partir de agora, a complexidade de um banco tomando decisões a todo momento sobre quais produtos oferecer, qual preço colocar em determinada transação, se ele autoriza a entrada de um novo cliente e uma série de outros pontos importantes que precisam ser decididos. Quando você multiplica isso a milhões de clientes, você consegue ter uma ideia da complexidade que é uma engrenagem como essa, como é que faz para ela funcionar por trás. Boa parte dessas decisões, eu diria que todas elas, são tomadas baseadas em dados. E aí você pode me questionar aqui, umas são mais personalizadas, outras são menos, e é fato que existem realmente diferentes etapas aí para você chegar num grau de personalização. O papo de hoje é justamente sobre isso. Como é que você olha para os seus dados, trabalha eles para você conseguir tirar decisões estratégicas melhores. A gente vai conversar com a Lígia Lopes, ela que é CEO da Teros, e a gente vai entender um pouquinho mais do que está por trás de uma boa governança de dados até que você tire decisões estratégicas e consiga gerar valor com eles. Então, é um prazer te receber hoje aqui, Lígia, para a gente bater esse papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Prazer. Obrigada pelo convite. Esse tema é um tema sempre muito interessante. Eu sou economista de formação, então já escolhi a profissão porque gostava disso, né? Legal. Desde pequena, eu acho que eu me vejo como eu procuro padrões em tudo, né? Às vezes a gente tem essas características e eu acho que a gente precisa usar bem. Então, quando a gente vai falar de dados, é isso que a gente faz o tempo inteiro, procurar padrões e tomar decisões. Legal. Eu quero até explorar um pouco isso antes de a gente entrar direto no tema, porque eu queria ouvir um pouquinho mais da sua trajetória. Eu sei que a Teros olha para isso já há muito tempo, né? Tem essa base. Eu queria ouvir um pouco dessa sua trajetória de entrar para a economia e parar esse mundo de decisões que a gente tem hoje aqui dentro da área financeira e também os outros negócios, porque eu acho que qualquer negócio em 2025, ele precisa, isso aí já não é de hoje, precisa estar respaldado em dados ali, enfim, para tomada de decisão. Não, perfeito. Bom, que nem eu antecipei um pouco, eu sou economista, fiz economia na USP. Você também fez USP? Eu fiz administração lá. A gente também. foi. Que ano que você fez? Eu entrei lá em 2013. Gente, eu você saiu, sou mais velha, em 2006. Eu comecei, na verdade, na UF, no Rio, fiz uns 2 anos lá, depois eu vim pra cá, e aí fui dando meu jeito, mas fiz FEA também. Legal. Então, eu entrei na FEA já com essa visão de dados, né? Óbvio que lá em 2006, que foi quando eu entrei, ainda era uma outra relação. Mas quando você vai para a economia, você começa a entender o que está acontecendo. Então, você sempre tive essa vontade de entender o todo, né? Por que a gente está tomando as decisões? E aí, conforme eu fui avançando, eu fui trabalhar com economia desde sempre, trabalhei fazendo análise de mercado, trabalhei com projeção de inflação, e foi um caminho natural ir para o mestrado, para aprofundar, né? Porque o que eu mais gostava ali da faculdade era econometria. No final das uma das matérias que o pessoal mais fica assustado, era o que você mais gostava. Era o que eu mais gostava, né? Porque no final, eu acho que é bom você tomar uma decisão com segurança. E quando você tem uma análise que te respalda a tomar essa decisão, você fica muito mais tranquilo e você sabe o que você está fazendo na sua vida. Eu sempre tive essa vontade de saber o que ia fazer da minha vida. Então, ali em economia, eu comecei a entender que existia um caminho em que eu podia entender o que estava acontecendo de fato.
Legal. E com base em dados, né? Quando você vai para econometria, que hoje a gente pode falar machine learning, inteligência artificial foi evoluindo, você pega o que aconteceu de fato, analisa e entende o que influenciou aquele resultado. Para você tomar sempre decisões com base no que realmente influencia. Então, o caminho natural foi me aprofundar, fui fazer mestrado, fiz mestrado na USP também, e lá eu aprofundei nessa parte e numa coisa que também é muito cara para mim, que é economia comportamental. Legal, legal. Então, aí a gente começa a entender a parte de incentivos. Por que você toma uma decisão? Por que você deixou de tomar? Preferências reveladas, né? Eu sempre brinco, quando eu pergunto assim, o que você faria nessa situação? Eu acho que eu faria isso, mas eu só vou saber quando eu realmente fizer. Quando passar por isso... Quando eu passar por isso. Legal. E no final das contas, os dados são isso. Uma série de pessoas que já passaram, uma série de situações em que você vai tirar padrões de como que as pessoas decidiram ao longo do tempo. Isso vai te ajudar. E no final, se você fala assim, olha... É como se você fala assim, olha, eu estou estudando o que aconteceu por conta da inflação, por exemplo. O que explica isso? Mas no final é um somatório das decisões individuais, né? Perfeitamente. Para até se construir isso, né? Exatamente. Tanto que como que a gente sabe se tem baixar juros ou não? Porque a gente sabe como o mercado vai reagir, porque a gente sabe como as pessoas reagem, porque a gente tem os estímulos, os instrumentos, os incentivos para isso. Legal. Então, a gente vai acompanhando o que está acontecendo, o que está subindo preço. E é diferente subir preço de habitação, de subir preço de alimentação, de subir preço de saúde. Então, cada coisa tem o seu impacto na economia, né? Então, aí vai do micro para o macro, do macro para o micro. Aí, já no mestrado, eu tinha muito essa visão de querer trabalhar com aplicação do que eu estava estudando, né? Porque você pode ter uma formação muito teórica e eu não queria. Eu queria, de fato, aplicar. Eu achava aquilo muito legal para ficar só para mim. E aí, eu conheci meu sócio, né? Que é o Juan Ferrez, que ele até veio aqui já. Sim, sim. E ele estava montando uma empresa de saúde na época, o foco era como que a gente consegue ver, através dos dados, quais as melhores decisões para a gente tomar e melhorar o mercado de saúde. Assim, eu vou fazer só um parênteses em relação ao mercado de saúde, eu sei que aqui não é o foco do podcast, mas é parecido com o mercado realmente financeiro ali, porque eu tenho vários agentes interagindo. E uma coisa interessante, quando você fecha um plano de saúde, você está pagando para a operadora. E a operadora paga para o prestador, que seria seu médico. Sim. Então, você não escolhe, você não pensa em economizar, você não escolhe qual que é mais barato, Sim. etc. Você escolhe o que é melhor para você. Só que a operadora tem que pagar a conta do que você escolheu, das suas decisões. Então, a gente precisa entender, eu precisava entender o que faria um paciente escolher um médico que é o melhor médico, o médico mais eficiente, que vai tratar ele melhor. E aí, com os dados, a gente conseguia entender que algumas características do paciente, combinada com um determinado prestador, davam um resultado melhor. Então, por exemplo, você sendo mulher, ir numa médica, você tinha um resultado melhor. Porque você tinha mais coisas em comum, etc. Então, era uma forma da gente, no próprio plano, que a gente trabalhava para os planos, indicar onde que eu tinha melhor eficiência. Ah, legal. Além de, óbvio, procurar risco de fraude, que é um pouco do que a gente já vê, por exemplo, no cartão de crédito. E agora também, enfim, saíram várias notícias recentes aí, enfim, é um mercado que sofreu bastante com isso também, né? Então ali você tem muito, muito espaço para fraude, né? Então a gente trabalhava buscando fraude sempre por comportamento. Então eu enxergava ali um determinado paciente ao longo do histórico dele, onde que ele tinha ido, como que tinha sido o consumo, né, de médicos, e se ele tinha uma probabilidade de ficar mais doente ou não. E aí, a partir daí, a gente conseguia analisar se de fato era uma fraude ou não era uma fraude. E isso foi a base de onde a gente começou a trabalhar com dados, né? Legal. A partir disso, tudo bem, eu estudo, eu entendo o que vai acontecer, mas como que eu consigo gerar incentivos para melhorar a eficiência do mercado como um todo, né? Para o paciente ficar mais saudável, para a operadora, a gente não ter que ficar tendo aqueles reajustes super altos todo final do ano, né?
Então, além dos modelos de análise de dados, entender como que a gente acha esses padrões, eu tinha que trazer uma sugestão. Qual que é o incentivo? E no final das contas, o incentivo é a precificação. Como que eu ajusto os incentivos? Então, eu preciso precificar corretamente. É o jeito mais rápido de resolver esse problema entre as pontas. Então, a partir daí, foi natural começar a ir para o mercado de precificação. Legal. E aí, quando a gente fala de precificação, se você for pensar em preço, quase tudo é um preço. Então, quando eu faço uma análise de crédito e eu te coloco um risco, eu estou precificando o seu risco. Sim. Quando eu falo se eu vou fazer uma conta com você, se você aplicou aqui, se eu vou dar acesso a uma conta, eu vou abrir uma conta para você, eu também estou analisando se você vai fazer uma fraude ou não, o seu risco. Sim. Quando eu defino um preço para um determinado produto, eu estou dizendo o que vai gerar o melhor resultado para a empresa e para a pessoa que está comprando. Acho até que no crédito, eu não sei, pelo menos nas conversas eu sinto que talvez a gente esquece um pouco que não é só o limite, né? Você está falando do prazo, está falando do valor que está sendo cobrado nos juros daquela operação ali, se ela é mais arriscada ou menos. É um cálculo que muitas vezes é a mesma taxa para todo mundo e eu vou só olhar o limite. Mas não é necessariamente assim, Não né? é necessariamente assim. E aí você entra num ponto importante, que é como que eu vou transformar esse mundo de informações que eu tenho, que cada vez aumenta, em fato, numa ação. Né? Que foi, acho que é até legal trazer que o principal desafio de trabalhar com dados é não só você conseguir tirar um resultado ou identificar os padrões, como eu trouxe antes, é achar de fato como que eu vou transformar isso, como que eu vou usar isso na ponta, na operação. Porque eu gero complexidade. Então, vamos lá. A gente tem uma série de... Vamos falar de crédito. A gente tem uma série de informações. Eu conseguiria fazer uma análise de risco por transação. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma venda e eu vou parcelar essa venda, não vou fazer no cartão, vou fazer no Pix parcelado. Quando eu decido que eu estou fazendo essa venda, eu estou dando um crédito. Estou dando um crédito para essa pessoa. Eu consigo analisar a situação em que ela está fazendo essa compra. Eu consigo analisar o que ela está comprando. Porque dependendo do que ela está comprando, é diferente a perspectiva dela pagar ou não. Eu posso pegar de volta o que ela comprou, eu não posso, é um serviço, eu não tenho que fazer depois. Então, tem uma série de outros pontos que eu tenho que analisar. E eu poderia, de fato, fazer uma taxa diferente, um preço diferente associado àquela transação. Só que para eu fazer isso, eu tenho que conseguir operacionalizar. Então, eu tenho que ter um sistema na ponta que aceite isso. Eu tenho que fazer com que a comunicação seja clara para aquela pessoa que está comprando. E muitas vezes o desafio está muito mais em aplicar uma estratégia de precificação, uma estratégia que nem você falou de taxas, mais sofisticada do que de fato calcular. É isso que eu ia te perguntar. Se quando a gente fala de extrair valor dos dados, tem essa cadeia toda para que isso seja operacionalizado, né? E aí eu acho que tem grande parte do desafio que a gente fala aqui, vários episódios, a gente conversa com o pessoal que às vezes fica essa sensação de estamos tirando o potencial máximo dos dados, não estamos. Eu não sei nem se o máximo deveria ser o perseguido, mas talvez o ideal, né? Porque o máximo talvez seja um ponto que é meio utópico, enfim. Mas eu queria entender um pouco desse processo, né? Porque você vai falar assim, olha, eu vou precisar capturar esses dados e aí eu vou passar por toda a parte de limpeza, de organização, disponibilização, etc., até que começa a entrar a parte de criação e análise de modelos, né? Eu queria entender um pouco desse processo, vamos dizer assim, que a gente pudesse, entre aspas, desenhar aqui para a audiência, desde a captura até isso se operacionalizar e ficar disponível, porque eu acho que, igual você falou, às vezes um modelo mais ou menos complexo não é só porque a capacidade de criar um modelo, mas se você não tem a capacidade de operacionalizar, não adianta também, né? Não, e eu acho que essa pergunta é excelente, porque o que acontece? Quando a gente fala de dados, a gente tem um ponto importante. Se eu vou usar ele de forma estratégica, vou fazer uma vez, vou tomar uma decisão e pronto, ou se eu vou colocar na minha operação.
Se eu vou colocar na operação, quer dizer que eu vou ter que calcular recorrentemente fazer essa análise recorrentemente. E o que E a passa? recorrência também impacta, né? Se ela vai ser diária, semanal, mensal, intra-dia, várias vezes. Perfeito. Então, eu tenho que já começar a tomar uma decisão, né? Como que eu vou usar e quando que eu vou usar. E aí, então, a gente começa ali... Vamos lá, vou passar por todas as etapas. A gente começa ali na decisão como que a gente vai fazer essa integração. Quais são os dados, de onde eles vão vir e como que eu vou fazer isso. Então, provavelmente, eu vou ter que puxar dados que são meus, da própria empresa, vou ter que fazer uma integração, vou ter que construir uma API, como que eu vou consumir isso, em qual frequência, qual que vai ser o impacto, por exemplo, no meu RP. Pode ser que, se eu estou fazendo um dado transacional, eu vou ter que ficar puxando toda hora, vou ter que, por exemplo, ter um webhook para que me avise toda hora que entrou uma transação nova. Ou eu consigo usar um dado histórico, que tipo de... vou usar uma API. Então, já começa uma discussão tecnológica, já começa com tecnologia. Depois eu preciso organizar onde que eu vou guardar, como que eu vou guardar, entre a segurança. Super importante agora. A gente tem visto vários exemplos de como a segurança é importante para esses dados. Outra coisa, dependendo se eu vou usar dado pessoal, entra LGPD. Se eu tenho consentimento, não tenho consentimento. Então, quando eu começo, eu já tenho que fazer uma série de perguntas do que dado eu estou usando e como que eu posso usá-lo. Definindo todo esse processo, se vai ser por integração, como que vai ser, de fato, a integração, eu vou guardar esses dados e eu vou ter que tratá-los. Porque provavelmente vai ter algum dado que vai vir com um buraco, vai ter um dado que vai vir um valor estranho. E aí eu preciso passar um processo de inteligência, que a inteligência artificial tem ajudado bastante, a identificar o que é o padrão desse dado, o que é aceitável, o que não é aceitável. Pois bem, depois que eu fiz tudo isso, eu tenho que alimentar o modelo. Daí eu tenho que descobrir qual que é o meu objetivo, né? O que eu quero extrair, que tipo de padrão que eu quero extrair. Tem métodos diferentes de trabalhar com dados. Tem aquele método que você aplica uma série de modelos e vê o que sai, vê o que você acha de correlação e você vai se inspirar pelos resultados. E tem aquele que você já define, que você já define onde você quer chegar, o que você quer descobrir, e que você já tem uma série de modelos pré-definidos e você vai testar qual que vai dar melhor resultado. Para isso, você vai ter indicadores para avaliar qual que tem o melhor fit, né? O que está te dando de melhor resultado. Nesse momento, entra também as regras da empresa, que é muito importante. Você vai colocar restrições. Então, por exemplo, se eu deixar um modelo de otimização de preços rodar sozinho, pode ser que ele mande você reposicionar seu produto. Ele fala assim, olha, num tier mais baixo do mercado, você vai ter maior lucro. Mas eu não quero trabalhar. Às vezes eu não tenho nem capacidade produtiva para trabalhar com isso. Legal. Eu não tenho estrutura. Então, eu tenho que colocar as regras de trabalho. Então, eu tenho que colocar as regras da empresa. Outra coisa, é comum você ter um resultado tipo, reajusta 15% o seu preço. Eu não quero reajustar de uma forma que vai ter um impacto grande no mercado. Então, eu tenho que colocar todas essas informações de sensibilidade para o modelo respeitar a realidade. Na prática aqui, é só para comentar, a gente está falando da variável final, a resposta de preço, mas ela poderia ser aprovação ou não no onboarding, poderia mudar esse final aqui, Poderia ser. A lógica é a mesma, né? A lógica é a mesma. Então, estou falando aqui de preço, mas eu poderia falar do risco dessa pessoa, que nem você falou de limite, do volume que eu vou dar de crédito, o tipo, uma coisa super importante, que quando a gente fala de precificação, a gente acha que é só o preço. As opções que eu posso ofertar de pagamento. 3, 4, 5, 10 vezes. Isso é diferente. Para mim é diferente. É uma proposta de valor diferente. Por isso a gente sempre fala de valor. Como que vai ser a cobrança no final? Se eu quero colocar, por exemplo, se a gente for falar de serviços, então às vezes eu estou oferecendo uma assinatura financeira de alguma coisa.
Eu quero garantir que essa pessoa pague recorrentemente para mim. Todo mês vai ter um pagamento. É um outro objetivo. Então, eu quero garantir, primeiro, qual que é o melhor preço para ela não ter um churn lá na frente. Qual que é o limite ali que ela não vai perceber que ela tá pagando? Que ela vai receber um valor, que ela vai perceber um valor e que não vai pesar no orçamento dela, né? Então, tem todos esses pontos que eu tenho que colocar ali como o que eu tô buscando. Quando sai esse resultado, eu tenho que passar por validações. Um primeiro momento, quando eu estou definindo o primeiro modelo, eu vou conversar com a empresa, vou entender se faz sentido, se não faz sentido, e vou definir os KPIs que eu vou acompanhar. Toda vez que sair desse limite do que eu estou esperando, eu volto para a prancheta e o modelo vai se ajustando. Então, vamos supor, a gente está falando de aprovação de crédito. E eu quero ter uma taxa ali de default de X%. Toda vez que começar a chegar, eu vou acompanhando o histórico, começar a chegar nesse limite, quer dizer que teve alguma mudança de mercado, porque o mercado muda, teve alguma alteração, entrou um novo player, tem novos produtos, eu preciso voltar e rever o que está acontecendo, às vezes mudar a minha função objetivo. Então, eu defino o que é meu resultado, eu tenho que sempre acompanhar. E aí fica naquela volta, né? Aquele looping que entra toda a parte de inteligência, né? O que é o resultado que eu espero? Tá diferente disso? Ele vai aprendendo, o modelo vai aprendendo. E aí chega o desafio de passar da estratégia para a operação. O que eu vou passar para a operação? Que informação que eu vou passar? E como que eu vou justificar? Então, por exemplo, a gente estava falando de crédito. A gente falou, se o pessoal está acostumado a trabalhar com tabela, uma taxa para todo mundo. Então, a gente não vai ser muito diferente. Eu estou acostumada a usar um birô, que vai me definir um nível ali de risco, um score. Todo mundo que está acima desse score vai ter essa taxa. Então, está todo mundo acostumado com isso. Se eu mudar, vai gerar uma certa complexidade. Então, eu vou ser diferente de você. Antes a gente tinha a mesma taxa, agora vai ser diferente. Pode ser que alguém pergunte por que a taxa mudou. Pode ser que o estabelecimento comercial, sei lá, definiu uma taxa de maquininha. Antes era por setor ali por EC. Agora eu mudei, agora eu não quero mais. Agora eu vou fazer de acordo com volume e outras características. Aí ele vai ligar para mim e falar, mas por que mudou minha taxa? E eu preciso saber justificar. Como explicar isso? Como explicar isso. Então, eu preciso, inclusive, treinar o meu time para essa complexidade maior. Você já começa tendo que ser capaz de colocar essa quantidade toda de taxas, né, E dentro de um né? sistema, Porque muitas às vezes. vezes uma coisa é você ter, sei lá, 10 taxas diferentes para segmentos, né? A cada 100 pontos de escola vai mudando, e outra coisa é você mudar para todo mundo, né? Exatamente. Essa operação, ela tem esse desafio tecnológico ali, né, de você disponibilizar, e ela tem esse desafio desse motor ficar rodando, né? Então, como que funciona isso? Geralmente são motores mesmo que vai orquestrando esse negócio, porque imagino que, eu não sei se você consegue dar algum exemplo, quantos modelos uma empresa dessa pode ter rodando ao mesmo tempo. Se eu pensar num grande banco, não sei, não tenho nem ideia quantas, eu até brinquei no começo das decisões, né? Quantos motores podem estar rodando em paralelo e às vezes um depender da resposta do outro. Deve ser uma arquitetura maluca, assim. Se a gente for falar de linha de programação, a gente vai falar de milhares de linhas. E você vai pensar, geralmente você vai trabalhar com uma estrutura, que nem você falou, de árvore. Então, primeiro o modelo roda para tentar identificar quais são as variáveis que vão, por exemplo, ter impacto de você não pagar. Aí as outras vão tentar identificar qual que é a sua probabilidade de aumentar a sua renda. Aí as outras vão tentar avaliar se você vai, por exemplo, qual que é a sua probabilidade de perder o emprego, por exemplo. Porque eu consigo rodar todos esses modelos para ir mapeando você. Legal. Entender você. Quem que é você? Então, por isso, quando a gente fala de informação, a gente começa a entrar
Às vezes você vai lá e você está preenchendo, ou você puxa informação de algum lugar e fala qual que é a sua profissão. Ok, eu não sei muito sobre você, onde você, o que está acontecendo, tá? Você é professor. Eu não sei o que está acontecendo necessariamente na sua escola. Mas no Brasil, inclusive, tem muito dado aberto, muito dado disponível que eu posso usar. Eu sei o que está acontecendo com o mercado de educação. Eu sei se a inflação está subindo, quanto foi de reajuste, se vai repassar para o seu salário, não vai repassar para o seu salário. Eu sei muita coisa que está acontecendo que eu consigo enriquecer o modelo. Legal. Então, eu sei um pouco o que vai acontecer com você. Eu sei onde você mora. Se eu sei onde você mora, eu tenho informação, por exemplo, do setor censitário, qual que é a renda média. Eu consigo pegar a informação de se está crescendo. Uma coisa super legal que a gente costuma usar. Quantos imóveis estão subindo na sua região? Então, eu consigo mais ou menos... É imóvel próprio? Eu sei quais são os seus imóveis. Quanto que está valorizando o seu imóvel? Legal. Eu consigo atualizar, não preciso ficar... Eu consigo prever o que vai acontecer com você. Legal. Tem uma pesquisa que soltaram uma vez, mas tem tempo isso, que falava assim que o Facebook, ele conseguia saber quando as pessoas iam casar ou namorar por conta da interação que elas tinham entre elas pela plataforma, né? Estavam conversando mais, sei lá, e aí ele já sabia antes até das pessoas, daqui a pouco eles vão anunciar que estão juntos. E, de certa forma, você fala assim, caraca, como é que faz isso? No final do dia, com essa quantidade toda de dados, né? De dados. E aí a minha dúvida tá o seguinte, eu sou uma fintech, agora eu saí do banco e fui para fintech. Será que eu tenho dados suficiente para eu começar, assim, a ter modelos, assim? Em que ponto da minha trajetória eu posso falar que eu tenho um modelo próprio e se eu tenho massa crítica para olhar para isso, assim, sabe? Tá, a pergunta que você tem que fazer é qual é a sua relevância, como que você responde isso? Exatamente, até o seguinte, vamos dar um exemplo pensando no Open Finance, assim. Eu tenho uma massa suficiente de consentimentos para fazer um modelo a partir disso? É que o Open Finance você pegou um ponto muito legal de falar, porque assim, geralmente a gente tem que montar modelo quando a gente tem uma informação em que eu tenho que descobrir quem você é sem ter a sua informação. Que nem eu tava falando, o que vai acontecer com o seu... onde você mora. Eu sei onde você mora, mas eu não sei necessariamente qual que é a sua casa. Aí você entrou... Aí quando a gente entra no mundo dos dados, assim, a gente começa a falar, até fica meio assustado o que dá para fazer. Mas só fazer inferência ali... eu posso saber qual que é o tamanho da sua casa. Eu vou lá, vejo se você pegou meu endereço, vou lá no Google Earth, vejo onde você tá, calculo o metro quadrado da sua casa e já sei sua riqueza. Eu vi uma vez que era de... Eles olhavam a iluminação do seu CEP à noite, porque bairros mais iluminados tendiam a ter mais segurança, a renda maior ou não, e etc. Falei, caraca, até nisso, os caras estão olhando tudo. Se eu quiser saber, né, de fato, coisas sobre você, eu não preciso te perguntar. Se eu tiver poucas informações, por exemplo, onde você mora, sua idade, qual a sua profissão, eu já consigo descobrir muita coisa. Legal. Lógico que você precisa debruçar, você precisa estudar, você precisa de fonte, você precisa cruzar, que aí entra na primeira fase que a gente falou. Ok, eu vou ter que entrar no Google Earth. Eu vou ter que ter um robozinho que vai entrar lá. E eu não vou construir um banco de dados gigantesco, vai ser muito caro para mim. Então, eu vou ter que ter uma ferramenta que vai automatizar. Toda vez que você entrar, ela vai ter que ser muito rapidinha, ela vai ter que procurar no Google Earth, ela vai ter que fazer o cálculo de qual que é o tamanho da sua casa para avaliar. Vai ter que entrar lá no cartório, nos registros civis, que tem informação, vai ver se o imóvel é seu, se é alugado. Vai fazer toda essa conta rapidinho para dizer se você tem riqueza ou não. Mas aí você trouxe o Open Finance, que é interessante. Porque quando você dá o consentimento, você usa os dados de Open Finance, você já resolve muitos problemas. Porque você já tem ali uma coisa extremamente importante. Como que eu compro? Meu padrão de compra. Onde eu estou gastando. Então, quando você trouxe esse estudo, tem um outro que é bem interessante, que é do cartão de crédito. Que se você passa tudo no cartão de crédito, ele consegue prever, por exemplo, se você está bem casado, você está sendo um caso. E aí prever se você vai se divorciar ou não. Então, o Open Finance traz uma gama de dados
que é extremamente relevante para qualquer venda. Eu sei se você é conservador ou não, se você guarda dinheiro ou não, se você é organizado financeiramente ou não, que é a melhor informação que eu tenho para saber Sim. se eu tenho que vender para você, se eu vou te dar crédito, eu sei se cabe no seu orçamento. Então, no final das contas, se eu compartilho meu dado, eu vou receber uma oferta melhor. Sim. Eu deveria tratar diferente, porque eu penso assim, eu sou uma instituição, eu tenho vários clientes ali. Então, assim, eu já fui criando modelos para entender esse comportamento baseado no que eu tenho de informação deles. Eu deveria tratar esse cliente do Open Finance igual, porque assim, vamos dizer assim, na minha cabeça, quando eu já tenho esse tipo de dado, eu já estava acostumado a trabalhar com ele, só que do cliente meu, quando vem esse dado de fora, na minha cabeça eu deveria tratar ele igual, passando pelos modelos, ou não, eu vou botar uma flag diferente, porque eu fico pensando assim, o desafio, uma vez que entrar esses dados, eu vou conhecer muita coisa, mas a minha dúvida é, por onde essas pessoas começam, ou como que elas trabalham para extrair valor, porque eu acho que a gente está nesse momento que, ao mesmo tempo que tem muita coisa legal sendo feita, ainda aparecem as pessoas questionando, putz, o Open Finance pegou, não, dá para usar os dados, não dá, etc. Mas, assim, eu vejo muito claramente que muita gente já está usando bastante essas informações, e até trazendo um exemplo recente, o Banco do Brasil fez uma página muito legal, chama... agora eu esqueci o nome, pessoal, perdão, do Banco do Brasil. Mas eles fizeram um extrato do Open Finance. Então, o usuário, ele consegue saber o que o dado dele fez mudar. Assim, olha, você aumentou o teu limite, você teve essa oferta aqui, foi por conta do Open Finance e tal. Então, chegou no nível desses modelos aí, que das decisões foram tomadas, conseguirem ser demonstradas para o usuário. Assim, eu achei bem legal essa iniciativa deles. Mas a minha dúvida principal é essa, assim, olha, o que eu faço com esses dados que entram, ou se eu só trabalho eles, entre aspas, os modelos que já existiam, e isso deveria incrementá-los, assim. Você tem dois caminhos, né? Eu acho que quando você tá, até voltando para sua pergunta anterior da fintech, às vezes ela não tem uma base histórica de dados dela, Sim. né? A gente está falando de um banco, dependendo do tamanho do banco, eu tenho um share tão alto no mercado e eu tenho a principalidade da conta. E nem pode ficar aprovando crédito só para ter volume de dados, tá muito caro. Exatamente, exatamente. Então, eu não tenho. Então, quando eu não tenho ainda uma estrutura de dados que eu possa usar para construir modelo, para tirar ali um coeficiente que seja estatisticamente relevante, e aí tem respondendo a pergunta, como que eu sei se eu tenho a quantidade de dados correta? Você tem dados do mercado como um todo. Então, você sabe qual que é o número de crédito concedido, por exemplo, para quantas pessoas. Você não tem especificamente quanto foi dado para cada um, mas você sabe qual que é o seu tamanho dentro do mercado. E você, inclusive, utilizando um pouco mais de estatística, né? Você sabe qual que é um N suficiente ali para você ter uma representatividade e você avalia se tem viés ou não. Então, muito comum. Às vezes eu tenho uma base grande de clientes, só que foram todos clientes que eu fiz, que eu consegui numa determinada região ou numa determinada leva sei lá, são todos funcionários públicos. Fez uma ação específica lá. Eu já ouvi de bancos diferentes. O cliente do Open Finance é ruim e o cliente do Open Finance é bom. Eu falei, então, na média, ele é médio. Né? Na média, ele é médio, Se a gente for pensar que esse cliente te deu o consentimento, ele já tem uma boa intenção. Então, eu não sei. Às vezes, tudo bem. Às vezes ele está desesperado por crédito e aí ele precisa muito daquilo e tá colocando aquilo e vamos ver. Aliás, tem vários vídeos assim que o pessoal ensina a conseguir crédito e tem lá, olha, você compartilha e vê o que acontece, assim. Mas, assim, por mais que existe esse viés, que é o que a gente está discutindo, e aí a pergunta é, esse viés é positivo ou negativo? Mas o importante é que você sabe, por exemplo, como que, mais do que aí é um pouquinho diferente, talvez, de como a gente usa os modelos, né? Você sabe onde ele está gastando. E, às vezes, você precisa entender se, de fato, aquela conta, aquela informação do banco que ele compartilhou é significativo em relação ao patrimônio dele. Porque se ele... O que diz se os dados são bons ou não em relação a uma pessoa?
é se de fato ela transaciona, se aquilo é representativo do comportamento dela. De repente você bate aquilo ali com o SCR ou com outras fontes. Exato, para você saber se de fato ela está transacionando. Então, às vezes a gente recebe dados ali, você vai tirar o padrão, a gente não vê, tá anonimizado, mas você vê que o cara só gastou com combustível. Uhum. Não dá para eu acreditar que a pessoa vive de combustível. Sim, sim. Então, eu não posso usar aqueles dados. Aqueles dados eu realmente não posso usar para extrair comportamento. Existe um básico que você pode entrar e olhar, sei lá, como que é a cesta básica das pessoas, né? Como que as pessoas, em média, gastam o dinheiro delas. E isso você tem aberto. Isso você tem público. Tem esse tipo de análise. Então, você consegue ter um benchmark, quando você vai começar por uma fintech, do que deveria ser, para onde você tem que mirar. Você não vai começar porque você não tem já uma base de clientes, não faz sentido. Você tem que começar seu negócio, você acredita. Então, você vai atrás de dados disponíveis, dados públicos, para você ter uma referência de onde você pode chegar. Uhum. Para você saber, por exemplo, se o cara que compartilhou com você é a conta principal dele ou não é. Se ele está transacionando quanto ele pode ou quanto ele não pode. E aí você vai enriquecendo. Inclusive, uma prática que é uma boa prática de dados é você cruzar fontes. Então, eu consigo dado de imposto de renda. Ok. Só que, às vezes, o patrimônio da pessoa não está lá, está numa holding. Uhum. Então, eu preciso cruzar. Essa pessoa tem algum outro contrato? Ela tem sócio? Ela não tem sócio? Então, você precisa fazer esse mapeamento de que dado cruzar. E sempre fazer, naquela etapa em que a gente avalia se o que saiu está fazendo sentido, a gente tem que pôr uma referência para ir acompanhando. Então, esse dado, ele faz sentido. O que cuspiu aqui faz sentido? Então, por isso que é interessante você não fazer uma análise, roda o modelo e Sim. deixa ele te dizer e acredita no que o modelo te disse. Porque os dados têm que ser muito bem tratados antes e não pode ter viés, que é um ponto importante que a gente entrou. Em que momento faz sentido eu olhar para um modelo ou eu, de repente, trabalhar alguma coisa antes disso? Vou dar um exemplo aqui. Recebi vários dados de Open Finance. Um caminho posso desenvolver um modelo aqui que ele vai me ajudar na concessão de crédito XYZ. Ou eu vou criar alguns gatilhos aqui porque eu quero fazer ofertas na parte comercial, eu preciso testar isso, etc. Porque eu entendo que para se criar um modelo você tem um esforço relativo aqui. E você quer que ele dure, né? Você depois vai dar manutenção, etc., calibrar e tal. Então, assim, o que eu faço antes de fazer o modelo e como que eu já posso também sentir ali alguma espécie, extrair algum valor ali dessa base antes de entender que, bom, agora talvez é hora de levantar o modelo. É um bom ponto, né? Primeiro, você tem que avaliar, assim, como que seriam as suas propostas comerciais. Então, você vai montar lá o seu planejamento e com base nos dados que você tem, você vai ter que entender um pouquinho sem construir um modelo. Você vai tirar a média simples, você vai ver distribuição. Acho que uma média de uma distribuição vai te dizer muito sobre o que está acontecendo de fato. Eu lembro, inclusive, fazer um parênteses aqui, de algumas campanhas de Open Finance que era quase assim: bom, se tal banco te dá um limite tal, eu vou equiparar, vou fazer mais, ou vou fazer até menos, porque eu sei que aquele banco, ele topa mais risco do que eu. Então, tinha algumas coisas assim, olha, vou pegar uma variável e vou tomar uma decisão em cima dela aqui numa base e vou ver como é que ela se comporta. Então, eu lembro que tinha algumas coisas assim. Não, faz sentido. Assim, sempre quando você olha para um indicador único, você tem que entender que você está correndo risco e que você tem que ter ali a sua saída de segurança. Então, você já define antes o seu controle estatístico de quanto que você vai usar isso, até onde você vai testar. Então, esse é um exemplo em que você usa a regra de negócio para se orientar antes de você fazer um modelo. Então, você vai lá e fala assim, bom, eu sei que o Itaú, por exemplo, tem mais dados do que eu, que sou uma fintech, estou começando agora. Então, provavelmente o modelo deles é melhor do que o meu.
Eu pego esses dados, eu recebo o consentimento, esse dado do limite que ele tem, já é o resultado do modelo do Itaú. Vou usar o modelo do Itaú por enquanto, avalio o meu posicionamento de mercado, que é basicamente o que você falou, e vou começar a trabalhar com isso. Então, faz sentido. Se você, olhando ali as informações, você enxerga que existe um indicador que já representa um comportamento muito explícito, né? Você pode usar ele como referência e se posicionar em relação a isso. Até na questão do onboarding também, olha, se a pessoa consegue se autenticar aqui, e porque no Open Finance você sabe quanto tempo ela tem de conta, né? Uhum. E ela tem conta há muito tempo na instituição tal e tal, isso me deixa mais tranquilo para aprovar alguma Perfeito. coisa que eu vou fazer para essa pessoa, né? Então, no final das contas, você não precisa de um modelo para saber o que ela vai fazer. Você está tomando decisão com o que ela já é. Uhum. Porque essa é a diferença. Eu posso tomar uma decisão com base no que você é, porque eu estou abrindo uma conta e eu sei que você até hoje você foi um cara legal. E aí eu consigo, com esses indicadores, te dar ou não abrir a conta, te dar crédito, etc. Ou não mesmo te precificar, fazer um preço para alguma, sei lá, um produto que, né, não é comum. Você chega lá, vou comprar do seu amigo, você vai comprar do seu amigo uma geladeira. E o cara fala assim, não, ele é meu amigo, vou vender mais barato, eu sei que ele vai me pagar. Porque até aquele dia ele te pagou. Aí acabou a amizade, ficou Acabou a sem geladeira, amizade. sem amizade. A gente vai usar o modelo quando a gente quer ter uma segurança um pouco mais pra frente, né? Então, aí eu quero saber, tá, ele é meu amigo, mas eu nunca vendi nada pra ele. Eu nunca vendi nada pra ele. E comigo, será que vai mudar a relação? Porque qual que é a diferença? O Itaú, a gente tá falando Itaú aqui, licença poética pro Itaú, pra gente usar o nome dele. Estamos falando de grande exemplo aqui. A relação que eu tenho com o Itaú é diferente da relação que eu vou ter, por exemplo, com essa fintech. O Itaú é o dono da minha conta e eu tenho relacionamento há 20 anos com ele. Eu tenho um cartão do Itaú, eu vou pagar primeiro o cartão do Itaú. Então, às vezes, se eu tomo uma decisão, eu tô vendo o que ele fez até hoje com a relação com aquele parceiro. As relações, elas mudam, isso que é importante a gente sempre colocar. Por isso que é complexo que a gente vai usar a modelagem, porque a modelagem, ela considera a situação. Se eu tiver numa situação diferente, eu tomo uma decisão diferente. Que é por isso que a gente tem, que você trouxe ali no início, muito bem colocado. A gente tem um monte de decisão. Porque se eu mudar uma variável, muda a decisão. Só de eu mudar do Itaú para uma outra empresa, já muda um risco. Mas é claro, você não vai... Aí vamos sair do mundo perfeito para o mundo real. Então eu não vou começar meu negócio porque eu vou esperar ter tantos dados, etc. Você vai começar, só que você vai começar com mais cuidado, arriscando menos, tomando uma série de cuidados até você se sentir confortável e começar a ver que o que você está prevendo tá dando resultado, né? Então, tudo leva tempo, dependendo da quantidade de dados que você tem. Mas o Open Finance, como você trouxe muito bem colocado, é um dado melhor do que, por exemplo, se você pegar um score de crédito que você não sabe muito bem o que está lá dentro, que você não sabe muito bem como foi construído. Aquele é o dado puro. Quanto mais cru aquele dado, melhor. E com uma granularidade grande. De novo, um dos primeiros exemplos, né? A gente sempre fala muito bem sucedido, né? De entender o comportamento e a partir disso definir, né? Risco, preço, etc. Do que a gente está falando. Por exemplo, nos varejistas, supermercado, que você descobre com base no padrão de compra se a pessoa vai ficar doente, se a pessoa vai engravidar, se a pessoa vai, que nem você falou, divorciar, porque, sei lá, ela estava sempre, se ela se divorciou, ela estava sempre comprando uma compra gigantesca, de repente ela começou a comprar só lata de atum. O que o mercado e farmácia sabem sobre nós O que, exato, farma sabe sobre nós é impressionante. Então, quando você pega a conta, o cartão, e sabe como a pessoa está agindo, você sabe o que vai acontecer com ela. E a gente sabe que
o que acaba prejudicando são choques na vida, que nem você vendeu para o seu amigo, vendeu mais barato. Ele ia te pagar, ele sempre, tipo, legal. Só que ele separou. Pronto, ele se desorganizou financeiramente. Justo. Não, e eu fico pensando aqui, tentando construir de trás para frente, assim, uma pessoa que ainda não tem esse volume de dados, e ela está se apoiando em decisões de fora. O que que ela pode fazer com a base dela para que ela esteja preparada para o dia que ela tiver um volume legal? Porque eu fico pensando se não existe a possibilidade de você ir acumulando, acumulando. Na hora que talvez tenha um volume legal, fala, ih, faltou fazer desse jeito, do outro. A base podia estar melhor, podia ter isso daqui, podia ter assado. A gente podia já estar acompanhando alguma outra coisa junto. O que que essas pessoas podem fazer para se preparar para ter, talvez, um bom data lake? Não sei o que que... Quais deveriam ser essas preocupações quando você está iniciando um projeto de dados, assim? Mais do que entender, acho que benchmark é importante, não só do que os outros estão fazendo no seu setor, mas também dar uma olhada no que os outros setores fazem. Às vezes eles estão mais avançados que você. Cadastro é muito importante. No final das contas, você tem informação transacional, te diz muita coisa e você consegue derivar muita coisa disso. O momento em que foi feito, por exemplo, o momento que foi pedido crédito, o momento em que foi feita uma venda, onde foi feito, quem fez, você consegue extrair. Uma das coisas que é importante é você saber construir variável derivada, você buscar outras informações, né, do momento do que aconteceu. Então, às vezes a gente fica muito preso ali no cadastro do cliente, fica muito preso nas informações da transação, e aí a gente esquece, por exemplo, que teve um evento na cidade que impactou as decisões, que teve, por exemplo, meio toda no crédito numa cidade pequena, vai, é muito comum. E aí, de repente, a prefeitura conseguiu um repasse financeiro e que vai começar a investir na cidade. É o momento de você... Então, você traz informação de fora para você saber que, de fato, você tem que se anteceder, inclusive, a um grande banco, porque vai dinheiro para lá, né? Então, o que é importante é sempre trabalhar os dados abertos. Não deixar de lado isso. E com inteligência artificial, com automação, a gente começa a derivar dados, por exemplo, de mídias sociais, que nem você trouxe, de jornal, você precisa construir a sua base. Então, você não precisa pedir para esse cara. Quando você faz esse tipo de trabalho, você consegue voltar, você consegue gerar histórico e tal. Agora, respondendo o que você tem que tomar cuidado. O mais importante é você garantir, quando você está construindo um data lake, a qualidade do que está entrando. Isso é o mais importante. Se eu não tenho dado, ok, eu sei que eu não tenho essa informação. É mais perigoso eu achar que eu tenho e ela mandar eu fazer uma coisa errada porque o dado estava errado. Se eu não tenho, eu já sei que eu não tenho e não vou tomar uma decisão errada. É pior o erro em que eu acho que eu estou tomando uma decisão correta, porque aí eu vou sair dando crédito para todo mundo, por exemplo, ou vendendo para todo mundo, quando eu não deveria. Eu deveria ter, né, pisado no breque ali, não devia ter acelerado. Então, o mais importante que você tem que tomar mais cuidado é a qualidade do que está entrando. Se eu vou trabalhar com cadastro, então, é muito importante ter muito cuidado. Se eu vou montar meu cadastro, não deixar nada aberto que a pessoa possa escrever, sabe? Campo aberto, não pode. Isso você tem que sempre restringir. Cuidado com autodeclaração, né? Autodeclaração. Mas agora eu tenho inteligência artificial porque agora ficou tudo muito mais rápido, muito mais fácil, mais barato. Para avaliar o que ele quis dizer. Tá bom, mas vai que ele mentiu. Não que ele mentiu deliberadamente, mas ele não foi claro. Então, Não, tem um ponto que o pessoal fala o seguinte: às vezes a pessoa não sabe exatamente qual é a renda dela. Exato. Ela acha que tem uma renda tal, mas quando ela coloca ali, vai ver mesmo, somando, não é aquilo, Não é aquilo.
tem um monte de desconto, tem não sei o quê, de repente ela tá na cabeça com um número, mas na prática não é aquilo, né? E economia informal? O Sim, cara não sabe quanto ele ganha todo exato, mês, exato. né? Então essa autodeclaração, ela, além do problema da pessoa que poder em algum momento querer colocar um valor que ela entende que funciona, mas tem esse outro lado, né? Né? Às vezes como PJ, eu também fico na dúvida. Falo, ué, que número eu vou botar aqui? Exato, Não sei. não sabe. Tenho uma ideia, mas assim, quem sabe, né? Vai É, mudando. mas uma outra coisa muito importante, assim, que eu sempre indico é o retorno, né? Então, assim, você prepara o seu data lake com as informações e você sempre tem que se preparar, principalmente com a operação, para dar um retorno de um resultado, né? Então, eu estou começando a montar, estou começando a fazer a operação, estou começando a vender. No final das contas, a gente quer vender e quer rentabilizar, e receber, vender e receber, né? Então, estou começando a fazer isso. Eu vou ter. A gente aprende muito com fracasso, mais às vezes do que o sucesso. O não, o zero é mais importante às vezes que o sim e o um. Então, sempre, sempre você tem que se preparar para ter esse retorno para qualquer negócio que envolva dados. E esse retorno tem que ser muito bem feito. Então, quando a gente envolve comercial, o feedback do comercial é muito importante, mas você tem que fazer de uma forma que ele traga o feedback corretamente, porque ele sempre vai falar, por exemplo, que o preço não estava bom, porque de fato o preço é o que equilibra, mas aí você vai baixar, você vai o quê? Baixar seu preço para sempre. Uhum, Então você tem que tomar um cuidado de como que como você vai colocar esse feedback no legal. dentro do modelo e tem que se preocupar com isso. Antes de tudo, se preocupar como que você vai realimentar, que é o que você falou. Eu posso mudar a estratégia no meio do caminho, eu posso mudar o modelo e eu posso querer colocar uma variável nova. E aí tem uma outra decisão importante, a tecnologia. Se eu tiver uma estrutura que não aceite eu colocar uma nova coluna no meu banco, que eu não aceite mudar muita coisa, que seja uma infra, assim, engessada, eu vou ter muita dor de cabeça e custo lá na frente. Então, escolher a tecnologia antes é importante porque vai ter coisas que você não pensou e que você vai querer trazer. Legal. Você pode. Se tem algum case que você pode compartilhar com a gente dessa construção de algum modelo específico? Pode ser na área financeira ou não, com Open Finance ou não, mas contar um pouquinho de como é que foi esse processo e como é que funcionou essa construção. Até para dar uma noção até de time também. Eu sei que isso vai variar muito também da parte de construção, né, de cliente para cliente. Mas se tiver algum exemplo, é legal também poder compartilhar. Tá, eu vou compartilhar, eu só não vou falar o nome do santo, Não, tranquilo, tranquilo. que eu não perguntei antes se eu podia, né? Então, mas são vários nesse mesmo quesito. Então, eu vou dar um exemplo misturando Open Finance. E essa ideia de trazer informações de várias fontes. Então, quando a gente vai fazer uma análise ali de crédito ou de contratação, né? Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo um pouquinho diferente, que eu acho que é interessante sair ali só do mundo financeiro, para a gente ver como os dados de Open Finance não precisam ser só para o mercado financeiro. Vamos lá, eu vou fazer uma análise em que eu vou fazer uma contratação, né? Eu vou montar um contrato de parceria com você. Pode ser um aluguel, né? No caso, é um aluguel, ou de uma compra de um seguro, alguma coisa assim. Eu vou ter que pagar regularmente um determinado valor. Então, eu vou trazer os dados, o consentimento de Open Finance. Eu não posso estar restrito ao consentimento de Open Finance. Pode ser que eu não receba esse consentimento. Eu tenho que trabalhar com várias, né? O cenário está aberto. Então, eu preciso começar. O que a gente fez, Mas né? é igual você fala, você comentou que eu deveria criar também algumas variáveis, né?
o fato dele não ter compartilhado ou ter compartilhado uma conta vazia também é uma variável, né? Também é uma variável. Porque eu preciso saber o seu histórico financeiro, porque a gente vai ter um relacionamento de longo prazo e você vai me pagar um valor alto por mês, tá? Então, eu tenho um cliente que eu faço isso para definir B2B, quando a gente vai falar de B2B, pagamento B2B, você sabe, CPJ, não é Sim, igual sim. o PF, que se você não pagou, vai parar no Serasa em Exato. 2 tempos. É uma outra Não, relação. você me lembrou de coisas aqui que eu só queria lembrar agora. Mas É uma outra relação. Então, sim, quando eu decido que eu vou que eu vou parcelar o pagamento, eu estou estabelecendo uma relação de longo prazo com você, e eu estou sim. estabelecendo uma parceria, uma relação de confiança. Então, primeiro, eu peço um consentimento. Eu peço um consentimento porque esse consentimento vai me dizer o quanto que você está disposto a dizer como que está ali seu fluxo de caixa e a sua capacidade de pagamento. Vou estruturar ali todo o meu banco, etc., para receber essa informação. Não recebi. Se eu não recebi, eu vou pedir outras fontes. Então, eu vou pedir, por exemplo, o seu IR, IRPJ, IRPF. Vai começar a aumentar a Uhum. estrutura. Tem que passar por um OCR, então eu tenho que estruturar tudo isso daí. Ler, organizar, colocar em banco. E aí começa a esteira. Eu vou buscar outras informações sobre você. Aí começa o que a gente falou. A gente não vai ficar preso a uma fonte. A gente vai trazer outras fontes para enriquecer essa decisão. Então, a gente vai trazer dados de imóveis, se tem imóvel ou não tem imóvel. A gente vai avaliar o seu imóvel para saber quanto que, de fato, que ele... Né? Porque eu posso colocar lá no meu imposto de renda que Sim. o meu imóvel está no valor venal. Quando eu trago ali do cartório, pode estar no valor que você comprou há 20 anos, você herdou, comprou, tá? Uhum. Terreno aqui, essa casa aqui que a gente está no meio da Vila Madalena, pode estar 20 mil reais. E eu não posso levar isso como consideração. Então, eu já começo a construir o dado, né, informação de patrimônio. Posso consigo enriquecer com o birô também. Por que eu enriqueço com o birô? Porque birô é uma referência. Então, eu vou ser questionado, né, no final das contas, qual que é costume, costumaz. Então, a gente traz essa informação. Vou trazer do meu relacionamento que eu já tive com você. Então, você já trabalhou você já teve algum contrato comigo antes? Você já deixou de pagar algum mês? Qual que é a frequência que você paga, que você deixou de pagar? Beleza. Então, eu vou construo toda essa estrutura de dados, seu cadastro. Pega o cadastro de Open Finance, mas se você não me der o cadastro de Open Finance, eu vou ter que trazer seu cadastro de algum outro lugar. Então, você vai preencher, por exemplo. Uhum. Aí eu crio rotinas de validação, tá? Então, ele vai começando a ficar grande toda essa estrutura para eu garantir que o dado que eu vou analisar é um dado ok. E aí eu tô te dando um exemplo de um caso em que eu não tinha base histórica de Open Finance. Legal. Eu não tinha, né? Inclusive, quando a gente vai fazer a Open Finance, inclusive, eu tenho que construir para aquele cliente. Eu não posso ficar trazendo de outros, porque é um consentimento dado de você para fulano. Sim, sim. Então, eu não posso. E aí, com base nisso, eu começo a entender qual de fato, aí vem a parte de modelagem lógica. Eu ainda não tenho modelo para saber se você deu default, se você não me pagou, se você não pagou ali o aluguel, né? Por exemplo. Eu tô dizendo que você tem um comportamento padrão, de que você paga suas contas certinho, de que você tem eu comprovei que você tem um imóvel naquele valor, que no birô também bateu, que você tá ok, e que o que a gente está dizendo é que, por exemplo, a sua profissão é uma profissão que não vai ter muito risco daqui para frente no lugar que você mora. Então, eu construí de fontes públicas, eu busquei em fontes oficiais do governo, eu trouxe dados de macroeconomia, que é sobre o que vai acontecer ali com Uhum. o seu cenário econômico. E se deu tudo certo, eu trouxe o Open Finance para cruzar tudo. É legal que o Open Finance, assim, eu lembro de um desafio de bancos, era o seguinte, eu não estou lembrando qual que era o nome, mas eram dois modelos. Você tinha um modelo
para você aprovar ou não um cartão, sei lá. E depois você tinha o do behavior que ia aumentando o limite se ele estivesse se E comportando. O legal é que o Open Finance ele pode antecipar isso aqui tudo, né? antecipa tudo. Então o cliente, ao invés dele ter que ficar ali 6 meses, um ano para chegar naquele crédito, de repente, no D0, você Você já sabe. antecipou Você já bastante antecipou. naquilo ali, né? Você já antecipou, você trouxe o que ele comprou, mais do que o fluxo ali, se ele guardou dinheiro ou não guardou dinheiro, se ele investiu ou não investiu, porque o Open Finance a gente tem os investimentos Sim, também, sim, tem sim. tudo ali. Você entendeu ali se ele é organizado, quando que ele compra, quando ele deixa. Inclusive, compartilhar os dados, você compartilhar os seus dados para alguém estudar o seu comportamento, inclusive pode te ajudar no planejamento financeiro. Legal, legal. Tem apps, tem soluções que você compartilha os dados para te ajudar no seu planejamento financeiro. Então, o Open Finance ele é bom para todos os lados. Você precisa do Open Finance para ter um negócio? Não, porque tem muito dado aberto e você Uhum. consegue construir. E esse é o ponto. Você não precisa ficar preso no que todo mundo usa. Sim, Tem onde buscar. Tem onde você criar, tem como você criar, como você derivar essas variáveis. De novo, com todo cuidado, respeitando a LGPD, construindo o modelo correto, mas informação, na minha experiência, geralmente quando eu vou começar ali, quando eu tenho um cliente novo e eu vou conversar com ele geralmente vem com bastante dado já. uhum. Eu ia perguntar, na verdade, é isso agora, assim. É, do lado do cliente, qual que é a equipe ou perfil de profissionais que eu preciso para que eles vão tocando isso ao longo do tempo, assim? Porque minha dúvida é assim, olha, beleza, eu tenho as pessoas de produto, mas meu time de analytics, quem que eu preciso ter? Porque eu lembro que, assim, claramente, na época trabalhando em banco, era que eu tinha a área de políticas separada da área de modelagem. Modelagem, na verdade, é uma área gigantesca, porque tinha muitas e muitas coisas. Tinha gente que só olhava dado vindo de fora e Uhum. etc. Qual que é a estrutura mínima? E aí, porque eu estou fazendo muito papel de alguém que está numa fintech ou alguém que não está com um orçamento, não tem uma cultura de dados tão forte e ela quer começar a ter. Ela quer, de repente, ter mais modelos e não só consumir modelos prontos ou que Uhum. não são feitos sob medida para ela. É, beleza, vocês vão lá, vão me ajudar, então vão até a me apoiar nesse momento, mas se não tiver ninguém lá, em algum momento vocês vão embora, e aí, esse negócio, como é que vai continuar e tal. Então eu queria entender um pouco isso, assim, pensando em equipe, profissionais e tudo. Se a gente tivesse falando do ano passado, eu te daria uma resposta diferente. Mas Legal. falando agora, no nível que a gente está de tecnologia, a capacidade que a gente tem de transformar, de programar ou de transformar o que a gente quer saber em código e mandar rodar com uma inteligência artificial dentro de uma plataforma de automação, o importante é saber fazer pergunta. Dados, sempre o importante foi saber fazer a pergunta. O problema é que a gente tinha que ter alguém para operacionalizar isso antes. O mercado ele mudou muito desde quando eu comecei. Eu comecei a trabalhar com isso pesado faz 13 anos. No começo, a gente chamava econometria, hoje ninguém fala econometria. Evoluiu depois para machine data, aí surgiu o data lake. Uhum. Depois teve a parte de machine learning. Depois os modelos inteligentes, virou inteligência artificial que aprende, né? E que a gente pode usar a nossa pergunta, como a gente fala, a gente pode criar um prompt. Hoje é muito rápido. Eu estava até conversando com o meu time recentemente, eu falei assim, gente, a velocidade que a gente testa, tudo que eu estudei nos 8 anos que eu estudei isso, a inteligência artificial faz um roteiro com uma pergunta e aí ele vai testando todos os modelos, ele já cria. Legal. Então, é muito você aprender a perguntar para os dados, tá, mas e um cara de negócios geralmente sabe fazer essa pergunta. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, inclusive na minha época de consultoria,
antes de entrar de fato para a tecnologia, é que o time estratégico, se a gente for falar ali do CFO, do CEO, ali, o time de diretoria que está pensando em estratégia, eles sabem o que eles querem perguntar, eles já têm as perguntas. E aí cabia muito o time operacional responder e operacionalizar. E o time operacional acabou ganhando tempo para fazer essas perguntas também. Uhum. Porque com toda essa tecnologia, eu não preciso mais só ficar pensando em como que eu vou programar o código. Você consegue testar mais hipóteses do que antes, né? Você tem tempo para pensar e montar estratégia. Então, o que eu tenho visto, inclusive no meu time ali de analytics, é que eles estão deixando de ter aquele papel mais de programação, de achar qual a melhor forma de programar, de gastar tempo ali escrevendo para fazer pergunta. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de alguém que tenha experiência em fazer perguntas para dados. Às vezes é você mesmo. Às vezes é o próprio dono do negócio que sabe o que perguntar. E óbvio, alguém que saiba ler. Então, você não precisa de um time grande. Você precisa de alguém que tenha experiência, que já tenha tido experiência, que já tenha trabalhado com isso. Talvez ano que vem eu fale que você não precisa nem dessa pessoa, mas ainda precisa. Porque não é só que todo mundo que trabalha com isso, que antes fazia o código, está se tornando uma pessoa que pergunta. Então é natural, né? Não é que vai sumir essa profissão, é só que a gente vai ter mais insights, vai ficar melhor, a gente vai ter soluções melhores, a gente vai conseguir chegar em resultados melhores, porque o tempo que a gente ficava lá operacionalizando isso, a gente vai começar a usar para criar estratégia, né? Então, você precisa decidir a sua tecnologia, acima de tudo isso vai fazer diferença pro caminho que você vai. E aí você precisa ter alguém que tenha experiências, que trabalhe com dados e que saiba fazer as perguntas. O resto, assim, lógico que tem toda a parte que você precisa organizar os dados, etc, tal. Se você pensa em internalizar isso, você vai precisar de um engenheiro de dados que vai trabalhar com isso, com eficiência, se isso vai estar na nuvem, não vai estar na nuvem, como que você vai processar, como você vai conectar. Então, tem a ponte com tecnologia, mas, de fato, a parte de modelagem, você precisa saber perguntar. Porque o resto é impressionante o que você consegue fazer com inteligência artificial. Muito bom, assim, a gente está usando muito aqui. Recentemente a gente publicou um relatório do Open Finance. A gente fez com IA do zero os robôs para raspar todo o dashboard cidadão. E depois, para analisar, a gente estava rodando. A gente fez vários modelos para poder ver, mas pelo Jupyter lá, usando Python, etc. Você perguntou o que eu sei de código de Python, é Você não sabe? zero. Exato. Mas eu tinha uma noção de VBA e de resto eu pergunto muito, assim. É. Quando não sai o que eu quero, eu comento para ele passar pelo código, me explicando etapa por etapa, falar, putz, ó, aqui é onde não faz sentido da lógica que eu Exato. queria. E a gente conseguiu fazer tudo, assim, olhar tudo. Desde raspar os dados até de conseguir mexer. Assim. E é isso mesmo. O que você vai ter mais desafio é para operacionalizar, fazer isso sempre. Sim, sim. E tomar cuidado com a inteligência artificial, que você não consegue... Ele não vai te dar respostas longas. Então, você tem que ir quebrando, né? Então, no final das contas, você tem que colocar a inteligência dentro de um fluxo. Aí, vamos lá, se você quiser operacionalizar de fato, você cria alguns agentes. Então, você cria o cara que avalia, que foi você que ficou perguntando, falando, esse resultado aqui não tá legal. Uhum. Então, você cria um agente que questiona o resultado. Aí, você coloca ele, constrói bonitinho o perfil dele, treina com algumas perguntas antes, com algum histórico. Cria o cara que vai construir o dado, vai fazer o ETL. Então, Legal. você consegue criar com inteligência artificial, uma plataforma de automação, você consegue criar uma solução parruda, rápido. O importante é saber perguntar e ter essa base de tecnologia quando você quer transformar num produto, né? Às vezes, quando a gente faz relatório pra gente, você consegue deixar ali funcionando, mas não tá ali, sei lá, em tempo real, personalizado. Sim, isso foi onde a gente parou. Aí, a próxima etapa, a gente queria deixar isso disponível
atualizando direto. Isso. Aí você ainda vai ter que... Aí você vai entrar na parte de tecnologia, mas aí você tem uma base que, inclusive, assim, a Teros é isso. É uma plataforma de automação que vai fazer a governança, e que toma todos esses cuidados, porque a gente está conectado no Open Finance, em que eu tomo todos esses cuidados, segurança, etc., dependendo Legal. do tamanho, e vou colocar toda essa parte de inteligência e de análise de dados para rodar de forma consistente. E aí, no final, você pode publicar, você pode colocar dentro do seu ERP, você faz o que você quiser. Mas é um momento animador para quem quer trabalhar com isso. Esse aí, inclusive, a gente pode conversar, porque tem muita... A gente estava montando aqui umas visões de competição, assim. Então, eu fiz assim um painel da instituição A. Aí eu falava, olha, você tem a vocação tal de dados, você está pegando isso, isso e isso, você está perdendo dado olhando para o mercado, quem está vindo aqui está pegando isso, isso e isso, então... Isso é bem legal. E estava chegando no nível de eu... E aí, juntando com outra coisa que a gente estava fazendo, que eu vi assim, olha, a instituição tal, ela pega muito dado de investimento Isso é nesse legal. escopo, esse endpoint. E por um acaso, aqui estão as telas do que eles têm de iniciativa relacionada a isso. Então tava ficando bem legal, É assim, bem a análise. legal. Tava gostando de fazer, foi divertido. Foi bom. Pra gente fechar, eu queria te perguntar o seguinte: você foi anunciada no início do ano como CEO na Teros, eu queria te perguntar um pouco de como é que foi essa transição, o que que muda no dia a dia, é, como é que é, enfim, essa mudança de cadeira, como é que é talvez assim, essa reorganização interna. Eu ouvi um pouco mais disso, assim, porque, de novo, né, a gente aqui no próprio podcast, se a gente for chamar as lideranças aqui, se a gente não se atentar, eu não consigo trazer uma proporção razoável, não estou nem falando igual, de homens e mulheres em posição de liderança. Então, é legal entender um pouco isso também desse movimento e como é que está sendo para você. Legal. Boa pergunta. Então, vamos lá. Eu tô na Teros há bastante tempo, fui construindo a Teros, né, para cada etapa. Então, passei desde analista, aí a construir time de analytics, Legal. depois introduzir a parte de Open Finance, mudar a tecnologia algumas vezes, iniciar a parte de plataforma de automação, que é para onde o mercado já estava indo. Eu sempre trabalhei bastante com parte de inovação. É algo que faz sentido para mim, faz parte do meu DNA. E também, quando você trabalha em tecnologia, basicamente você tem que estar sempre olhando para frente, porque é para onde o mercado vai. Então, um bom tempo já trabalhava com essa construção de produto. Depois eu fui diretora de operações, né? Nos últimos 4 anos eu fui diretora de operações, o que garantiu que eu acompanhasse não só a parte de inteligência, mas toda a parte de tecnologia, operacional, atendimento ao cliente, suporte. Então eu já tinha uma visão bem grande ali do que estava acontecendo. O que muda, né, de diretora de operações para CEO? Quando você é diretor de operações, você tem pequenos problemas o tempo inteiro e que você tem que resolver rápido. Então, você acaba trabalhando mais no curto e no médio prazo. Quando você vai para a posição de liderança, você começa a trabalhar outras coisas que é mais posicionamento de longo prazo, parte institucional, trazer, né? A gente trabalhou muito com marketing, até para reposicionar a Teros, né? Trazer mais visibilidade, que é um dos pontos que a gente está focando, a parte de comunicação, e cultura, que aí é o caso com o ponto que você trouxe, ser mulher. Desde o início, eu acho que é um tema em que a gente vai ver mais lideranças femininas, porque a gente já vê mais mulheres em cargos de média chefia, etc. Mas uma coisa legal que eu senti foi o apoio. Foi a quantidade de pessoas que me vieram falar que legal, nossa, que legal ver mais mulheres na liderança. E eu acho que a gente acaba se inspirando para a gente acreditar que as coisas vão dar certo, que as coisas podem acontecer. Por melhor, mais eficiente, mais bem-sucedida, mais comprometida com o negócio que você é, o fato de você ver mais homens do que mulheres, às vezes faz você questionar se dá. Uhum. Então, ter
mais mulheres em cargos de liderança, e eu fico feliz de estar num cargo de liderança, é para dizer que, seguindo o caminho, tem espaço. Quando chegar lá, você vai ser muito bem recebida e vai ter apoio das demais mulheres, inclusive, nesses cargos, né? E eu acho que é muito importante a gente trazer mais mulheres para o nosso setor, para a tecnologia. Meninas, é legal, é muito legal. Vocês vão se adaptar, invistam nisso. Os skills que a gente tem são extremamente relevantes para o setor. Então, eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver entrando, naturalmente a gente vai ter mais lideranças. É um processo, é um caminho natural, eu acho. Muito bom. E eu vou reforçar aqui, ó, as mulheres que a gente está convidando, venham para o nosso podcast, porque a gente chamou, eu falei, não, vamos chamar. Eu fiz uma lista gigante e ainda algumas responderam, outras ainda demoraram a responder. Eu falei, olha, tem que trazer vocês para falar também, porque eu tô aqui montando. Mas, brincadeiras à parte, realmente, se você não se atenta, o painel é o Clube do Bolinha, o podcast é o Clube do Bolinha e por aí vai. Continua desse jeito. Fala, olha, chega aí, pessoal, vamos ir alternando, porque no final do dia, realmente, essa pluralidade é o que traz também resultado, é o que funciona melhor. Então, por A mais B aí, tem as razões suficientes para olhar para isso. E que bom que, enfim, está tendo esse espaço, que as coisas estão dando certo. E é legal também acompanhar. Então, quando fiz aquele episódio com o Juan pra cá, acho que muita coisa mudou, não só com vocês, mas no mercado. Então, a gente não estava discutindo LLMs e como que isso funciona no dia a dia. Claro. Várias das discussões que a gente está falando que são possíveis agora não eram naquele momento. E não tem nem tanto tempo assim. Não estou falando de, sei lá, 2 anos, mais ou menos, que a gente fez o último episódio, né? Então, foi rápida a mudança em tão pouco tempo. Então, eu queria te agradecer aqui pela participação, achei super legal. Mais pra frente, enfim, tendo mais cases, é só nos procurar, a gente conta esses cases aqui. E eu queria agradecer a nossa audiência. Então, pessoal, fique o recado, vocês follow the money, entre no nosso portal, lá vai ter uma matéria desse episódio, letsmoney.com.br, e também tem matérias de todos os outros episódios que a gente está gravando. Então, se não deu para assistir, você consegue consumir ali rapidinho, compartilhar com o seu time, manter todo mundo bem informado. Então entra lá, letsmoney.com.br, se mantenha informado. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.